Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Os que vieram pela primeira vez, né? Nossas boas-vindas. E bom dia também aos nossos amigos que nos assistem pela internet, né? Nesse domingo, a gente fica feliz, né? Mais uma vez de estarmos aqui juntos. E que possamos, né? A gente está de mente aberta para receber a ajuda que a gente veio buscar, o esclarecimento, e que possamos, né, de alguma maneira, assimilar os ensinamentos do dia de hoje. Então, a nossa casa, ela tem palestra todos os dias. E os horários ficam afixados aqui no nosso mural, para quem não sabe, não conhece. E na internet também tem, no site da casa, nós temos os dias e horários das palestras. Então, as pessoas que vêm pela primeira vez e que gostariam de estar passando pelo plantão, a gente pede que venha meia hora antes, tá? Para a gente poder conversar, esclarecer alguma dúvida, ou mesmo a pessoa que quer alguma orientação. E também nós temos alguns avisos que sobre a nossa, como fala, as atividades da casa. Nós temos algumas atividades, como a entrega de lanche, que é feita aos sábados. Nós temos também um trabalho para dependência química, que é feita às sextas-feiras, né? Todas as sextas-feiras, às 20 horas. Então, quem tem famílias e que tem, ou amigos conhece que queira orientação, a gente também tem, tá? Toda sexta-feira. E temos também a entrega das cestas básicas. E a gente agradece muito porque são 80 famílias que recebem esse benefício e que a gente conta com a colaboração de todos, né? Que possam doar. Pode ser 1 quilo de alimento, pode ser qualquer coisa, qualquer item, né, da cesta básica. Então, esse mês, nós estamos solicitando arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. Mas qualquer outro item que a pessoa tenha e que queira doar, é muito bem-vindo. E as famílias agradecem. Ok? Então, acho que basicamente é isso, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Nos acalmando, tranquilizando o nosso coração e agradecendo aos nossos amigos que nos inspiram, nos orientam e que nos ajudaram a chegar até aqui, para que possamos estar tranquilos, para que possamos estar, né, com o coração aberto, para ouvir e assimilar os ensinamentos da lição de hoje. E nós da casa agradecemos pela oportunidade, agradecemos aos mentores, trabalhadores que prepararam esse ambiente para nós hoje. E que possamos sair daqui mais tranquilos, mais felizes, mais aliviados. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Que assim seja. E a Raquel vai falar para nós o tema de hoje. Decisão. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada. Não é algo que ninguém faz, ninguém convive com isso. Gente, um bom dia a todos, bom dia àqueles que nos acompanham, né, via internet. Então, decisão. Primeiramente, nós gostaríamos de passar um comunicado a todos, que quem faria a palestra hoje é a Simone, mas ocorreu um imprevisto, ela nos avisou a tempo, né, que não daria para ela estar aqui, mas nós vamos vibrando carinhosamente para ela, né, para que ela esteja bem. Esse tema decisão, ele foi extraído do livro Opinião Espírita. Decisão, opinião, já começa a ter tudo a ver, né? Esse texto, ele foi psicografado por Chico Xavier, com a autoria espiritual de André Luiz. A frase, aliás, que foi extraída do texto para o nosso estudo é: afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Decisão é algo que nós trabalhamos 24 horas por dia. Nós temos que tomar decisões, nós temos que optar, nós temos que escolher uma alternativa. Tudo isso foca naquilo que nós temos de mais íntimo, naquilo que nós temos de mais
manifestante em nós. Porque aonde é que nós começamos a tomar as decisões e a fazer as nossas opções? Em cima daquilo que nós conhecemos, dos nossos valores, do que é verdadeiro para nós. É a partir daí que nós trilhamos esse caminho do o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dizer, como é que eu vou me portar. É a partir daí. Então, certos ou errados, nós nos baseamos naquilo que somos, naquilo que aprendemos. E vamos, a partir daí, fazendo aquele filtro. Nós vamos filtrando. Uma vez que nós tomamos uma decisão e a consequência dela não foi a melhor, não foi a mais feliz, nós já vamos descartar aquilo que nos fez seguir o caminho para agir, para falar ou para fazer daquela forma. E assim, nós vamos nos burilando, nós vamos nos aperfeiçoando. E isso tem um nome dentro das leis divinas, porque nós seguimos todas as leis divinas instintamente. Não é nenhum fator racional, é instinto. A lei é natural, ela é divina. Não é porque nós, como espíritos, somos criados simples e ignorantes. E a partir da caminhada que nós trilhamos, que nós escolhemos, é que nós vamos nos moldando. Só que nós temos uma finalidade. Qual é o objetivo do espírito? É o progresso. Temos que progredir. E é muito difícil, super difícil, nós trilharmos um caminho, nós seguirmos uma caminhada dentro de todas as oportunidades que nós temos mediante as nossas reencarnações, nunca errarmos. Nós erramos. E como erramos? E, às vezes, o que é mais sério ainda, mas não sério no sentido punitivo, gente, mas é aquela coisa, é sério no sentido que nós temos que parar para pensar, porque a consciência vai pesar, é quando nós cometemos um erro com conhecimento de causa. É o que nós costumamos dizer. Teoricamente, eu conheço. Mas, na hora da prática, algo acontece que nós falhamos. E isso não é normal, mas é comum. É comum acontecer. Não deveria. Porque a partir do momento que nós adquirimos um conhecimento, nós temos que agir de acordo com ele. Mas, às vezes, aquilo nos parece tão difícil, mas tão difícil, que nós preferimos fazer de uma forma mais fácil, embora não seja a correta. Nós fazemos. Só que quando esse conhecimento, ele já está intrínseco em nós, quando já faz parte do nosso modo de ser, mas nós estamos ainda assimilando para poder praticar. Nós passamos a conhecer. Teoricamente, nós já assimilamos, mas nós ainda não temos a força, nem conseguimos dar o primeiro passo para a prática. Isso é bom. Isso é bom, embora doa, e dói muito. Isso é bom, porque é sinal que nós já estamos começando a moldar o nosso íntimo para melhor. Já estamos começando a crescer, porque o crescimento dói. A chamada dor do crescimento, ela é real, ela dói. Não é só fisicamente, porque é que a criança, ela não sabe exprimir esse sentimento. Mas imaginemos nós, né, a estirada dos músculos, dos ossos. Não é um processo tão feliz assim. Ele é um tanto dolorido. Embora, às vezes, insensível, mas é algo natural. É algo natural. É aquele mal-estar que não dá para explicar. Não se sabe explicar. Mas, naturalmente, é isso que está acontecendo. E tem que acontecer. Agora, imaginemos nós o crescimento moral e intelectual que nós temos que adquirir para atingirmos o progresso. Isso tudo passa pela nossa razão, pelo raciocínio. Aí é que entra a decisão. Porque nós vamos decidir se queremos crescer ou não. Nós sabemos que dentro da jornada evolutiva natural, nós temos que crescer.
O impulso é sempre para frente. A natureza não nos impulsiona para trás. Isso não existe. É sempre para frente. Né? Então, vai ter uma hora que, naturalmente, essa mãe natureza vai nos lançar um passo adiante. Agora, imaginemos se, por muito tempo, nós adiamos decisões, adiamos atitudes, embora conhecedores delas na teoria, nós ficamos adiando a prática. Vai ter uma hora que nós somos impulsionados ao progresso. Não dá mais para ficar naquele lugar. Você tem que ir. Então, nós somos lançados, né? Praticamente lançados. Só que aí nós vamos sentir, como espíritos, nós vamos sentir o quê? Que pulamos uma etapa. Que é aquela etapa do aprendizado natural que demora, onde nós vamos dizer assim, cozinhando a situação, assimilando, experimentando, nos conscientizando. Esse é o processo natural. Esse é o processo de crescimento natural, que é onde nós, como espíritos, crescemos naturalmente. Agora, quando não há tempo disso acontecer, e nós somos compulsionados a irmos lá para frente, é como se nós pulássemos uma etapa. Então, quando nós estamos lá, né, lançados lá no local, na posição, na condição em que nós fomos arremessados, dá aquela sensação de, e agora o que, que eu faço? Eu não sei o que fazer. Só que está faltando alguma coisa. Qual é o ingrediente que está faltando aqui para essa receita dar certo? Mas, mediante a misericórdia divina, nós não vamos ficar à mercê dessa situação. Porque o Pai vai nos lançando situações, sinais, para que nós possamos aprender a viver naquela situação. E isso constitui o quê? A nossa individualidade. Não é com todos os espíritos que isso acontece. Não é com todos nós. É diferente. Somos individuais. Cada um à mercê do seu livre-arbítrio. Quando nós falamos em livre-arbítrio, todo mundo estremece. Né? Porque livre-arbítrio é uma coisa que, meu Deus do céu, será que eu estou fazendo certo? Não tem quem não questione isso. Não tem. Porque toda decisão a ser tomada, toda opção a ser escolhida, uma vez eu ouvi, e eu acho isso muito sábio, que pelo menos 2 alternativas nós temos para tudo. Pelo menos 2. Aí, isso, depois que eu ouvi, eu não sei se complicou mais. Ou se ajudou. Porque aí você fica naquela, mas será que eu estou tomando a decisão certa? Será que é esse o caminho? Gente, aí entra o quê? Para que nós possamos decidir. Entra aquilo que nós estamos fazendo aqui agora. Conhecimento. Adquirir o conhecimento. Por isso que, querendo ou não, por mais que nós usemos o nosso sentimento, a intuição, o instinto, tudo isso é super válido. Nós temos que usar a razão. Jesus era puramente racional. Ele nos ensina a pensar, a raciocinar. Só que o que ele inclui, o que ele enxertou nesse raciocínio? A moral. A moral. É sempre agir, raciocinar, optar pelo conhecimento, pela sabedoria, pelo lado do intelecto, mas junto com a moral, para não tomarmos decisões equivocadas. Então, a partir do momento que nós usamos aquele... Opa, espera, peraí. O que está certo, o que está errado aqui? Né? E esse crivo da razão, do certo e do errado, o que nos dá é o conhecimento que nós vamos adquirindo. Por isso que nós não podemos, de forma alguma, nunca, descartar a possibilidade e a oportunidade do aprendizado. De forma alguma. Isso é que vai fazer com que nós, espíritos, possamos evoluir e progredir. É conhecendo. Não nos parece assim um tanto contraditório, é incoerente o espírito evoluído sem conhecimento? Não dá. Isso não existe. É totalmente inconcebível. Não é? O espírito, como diz Emmanuel, ele tem que evoluir nos 2 sentidos. Né? Como o pássaro. Ele tem que ter o equilíbrio do voo
E que equilíbrio é esse? É a moralidade e a sabedoria. Então, é o conhecimento junto com a moral que vai fazer com que possamos evoluir, porque vamos agir de forma correta. E é pautado nessa base, aliás, que nós vamos evoluindo, acertando. Né? Agora, de repente, nós caímos. Caímos, é comum, isso pode acontecer. Mas que essa queda seja positiva. O que é uma queda positiva? É nós tirarmos proveito daquilo. Eu errei, realmente, eu fiz errado. Primeiramente, reconhecer o erro, o que é fruto da humildade. E nós não temos isso. Porque quando nós erramos, quando isso acontece, nós vamos culpar alguém ou algo. Eu errei, mas não foi sozinho, né? Eu errei por causa que, então, né? Fulano, ciclano, ou então determinada situação fez com que eu errasse. Isso é fruto do orgulho e da vaidade, obviamente. Porque a humildade, ela não comporta esse tipo de pensamento. De forma alguma. Errei. Errei porque eu sou ignorante nesse assunto. Só erra quem não conhece o certo. Aí nós vamos voltar lá naquela questão do início do nosso bate-papo. Mas e aquele que erra com conhecimento de causa? Ele tem conhecimento, sim. Porém, faltou algum ingrediente para que ele agisse corretamente. Que ingrediente é esse? Depende da situação. Às vezes o próprio orgulho, às vezes o egoísmo, às vezes a vaidade. Não é? Então, ele age de forma incorreta, mesmo sabendo o que é o certo, mas quando falta esse ingrediente básico para que ele tenha agido corretamente, é porque ele ignora o resultado da ação sem esse ingrediente maléfico. Então, ele tem um quê de ignorância, sim. Quando nós nos referimos àqueles espíritos que, embora inteligentíssimos, eles agem para o mal, eles não são conhecedores 100% da verdade. Porque se fossem, não agiriam para o mal. Eles têm desenvolvido o seu lado intelectual, onde eles foram buscar, através da inteligência desenvolvida, a técnica para fazer acontecer o que a sua vontade quer. Né? Fazendo a sua vontade predominar, ele foi em busca do conhecimento técnico, do fazer acontecer. Porém, isso não está sempre ligado à moralidade. Nem sempre. Nem sempre. Então, nós não podemos, nós não devemos, de forma alguma, menosprezar até esses irmãozinhos nossos ainda inferiores na moralidade. Porque eles podem ter conhecimento, sim. Eles podem ter técnicas, eles têm a intelectualidade desenvolvida. Moral, no caso deles, é outro setor. E também o contrário, também não é tão benéfico assim. A criatura que desenvolve, o espírito desenvolvido moralmente, mas que deixou o intelecto do lado, isso é, não agiu com a razão. Foi só na base do sentimento. Ele pode facilmente ser manipulado por aqueles que não desejam o bem. Não é? Porque ele tem, sim, todo o seu coração, a sua boa vontade, o seu sentimento, a sua moralidade desenvolvida. Porém, ele não passa pela peneira, pelo crivo da razão, tudo isso. E vai agindo impulsivamente. Não é? Sem saber. Como, Júlia? Pois é, não é? Acaba sendo, falando vulgarmente, é um joguete, um fantoche, até que ele pare para pensar. Mas espera aí, tem alguma coisa, está faltando alguma coisa aqui para que eu acerte. Porque não é possível. É quando nós falamos assim, poxa, mas a criatura é tão boa. Não é? Ela é tão boa, olha, como é que ela está sofrendo desse jeito? O que está acontecendo? O que acontece? É quando muitos deixam de acreditar em Deus, na justiça, na misericórdia. Gente, precisa ver até onde
ela está agindo de forma coerente. Que ela está agindo de forma correta, ela está. Sem dúvida, está agindo dentro da moral. Mas e a coerência? Onde é que está entrando aí? Às vezes para com ela mesma. Porque as primeiras decisões e as primeiras atitudes são conosco. Nós primeiro decidimos para nós. Isso é impulsivo, isso é instinto, isso é natural do ser humano. Não é? Porque nós temos ainda... Aí nós vamos dizer, mas isso é egoísmo. Eu primeiro para mim, depois para o outro. Não, nem sempre. O egoísmo é quando nós temos a intenção de. Aí sim passa a ser egoísmo. Mas, assim, de impacto, a primeira instância é o nosso instinto de conservação. Nós temos o instinto da conservação, que é uma lei natural. A lei da conservação. É onde nós precisamos nos preservar. Ninguém dá o que não tem. Então, nós temos que ter a nossa preservação íntima, individual, de cada um, espírito, indivíduo, cada um senhor de si, para poder fazer algo para o outro. Não é? Aí nós vamos barrar naquela questão muito comum também para todos nós, quando nós pensamos em termos de caridade, de auxílio. Quando isso é natural em nós, aquela questão já natural de estender a mão, é porque aquilo para nós já não faz falta. E nós temos, não é nem a necessidade, mas é o prazer, é a naturalidade de agir dessa forma. É uma decisão. É uma decisão, embora não racional. Nós estamos falando aqui de questões naturais. Não aquela questão assim, olha, hoje é dia de eu limpar meu guarda-roupa, porque eu vou fazer bem para quem vai receber as minhas roupinhas, que eu não uso mais, mas eu não uso mais porque eu já usei muito, né? Elas não estão tão boas assim, mas pode servir para alguém. E Deus vai me ajudar, né? Se eu fizer isso. Aí é uma atitude extremamente irracional. É caritativa? Não deixa de ter seu valor. Como não? É o início. É o início. Porque nós temos que começar de alguma forma. E ninguém sai por aí, a lá Francisco de Assis, né, doando tudo que tem e se sentindo, nem mal nem bem, mas se sentindo natural. Porque isso é natural, eu tenho que fazer isso, naturalmente. Então, isso é uma escala evolutiva. Chegaremos a pensar assim, mas ainda não pensamos. E perante aos olhos divinos, isso não é tão cruel e nem castigante para nós. Mas é um aprendizado. É o início do quê? Do desapego. De nós nos desvincularmos daquilo que nós achamos que é nosso. Só que o que é nosso, na verdade, são os nossos valores espirituais. Isso é nosso. E isso é nosso. Tudo aquilo que nós vamos adquirindo por moralidade, por conhecimento, é nosso. Faz parte de cada um de nós. Ninguém vai roubar. Olha a sabedoria da questão. Ninguém vai assaltar, de repente, a Patrícia, falando, Patrícia, eu quero a sua humildade. Isso não existe. Não é? Não existe. É a aquisição do espírito. Onde o espírito vai se aperfeiçoando e adquirindo, através da sua jornada evolutiva, a humildade. Porque ele sabe que essa é a questão básica para ele não sofrer, para ele ser feliz, para ele viver bem. Como tudo aquilo que faz parte do Evangelho. Todas as ações, todas as atitudes, todos os ensinamentos evangélicos. É ali. Nós temos um código a seguir, que é o código evangélico. Então, nós temos muito aquela questão, né? A questão da decisão. Mas eu não sei o que fazer. Existe uma máxima cristã, né? Que vive em nossa mente, na nossa boca. Não faça ao outro aquilo que não quereis que vos façam. Isso é básico. E é uma máxima cristã que faz com que tomemos a decisão correta. É a decisão correta. Porque o que nós queremos para nós, o melhor. É lógico, não é? Aí nós vamos lá recorrer ao Pai Nosso, não é?
qual é o final do Pai Nosso lá, né? Para perdoai, assim como eu perdoo aquele que, né, que tem me ofendido. Então, não é bem assim. Nós sabemos que não, mas nós queremos ser perdoados. Nós queremos, então. Mas para perdoar, nós temos que perdoar também. Como é que nós vamos conhecer o que é o verdadeiro perdão se nós não perdoamos? É a questão da atitude em relação ao outro. O outro está precisando de tal coisa. Tá, ele está precisando. Como é que eu posso ajudar? Aí aquela questão. Aí, ó, o reflexo da razão. Como é que eu gostaria de ser ajudado, auxiliado nessa situação? Como é? Isso a gente não precisa nem pensar muito. É rápida a resposta. Vem rapidinho. Então, nós vamos lá e vamos agir para com o nosso irmão da mesma forma. Mas aí, nós temos uma outra questão que nos impede, às vezes. Nos impede. Eu vou ajudar, mas ele não vai reconhecer? Eu não. Vou cansar de falar, vou cansar de fazer, mas ele não reconhece, viu? Ele é o ingrato. É que nós não entendemos a questão individualidade como espírito. Nós, às vezes, enxergamos o outro como nós nos vemos. Isso não é real. Muito pelo contrário, isso foge totalmente da realidade. Cada um é cada um. Cada um tem o seu patamar, cada um tem a sua condição de entendimento, cada um tem a sua condição de vivenciar uma determinada situação. Isso faz parte da individualidade de cada um. Não quer nem dizer superioridade ou inferioridade. Não, não é isso. Quer dizer diferença. Porque o exemplo é, nós, hoje, somos espíritos terrenos, já é um fator. Se somos todos espíritos terrenos, é porque temos algo em comum. Estamos na Terra porque algo em comum com o planeta Terra e nós, uns com os outros, temos. Já parte daí. Vivemos situações socioeconômicas divididas por nações, divididas por patamares religiosos, enfim, seja lá o que for. Mas aquele grupo condicionado a determinada situação, seja ela qual for, também tem algo em comum para vivenciar naquilo, naquela situação, naquele momento. Só que, apesar de tudo isso, somos individualidades. E é a questão individualidade que é o lance da sabedoria. Por quê? Porque quando nós somos diferentes uns dos outros, nós trocamos ideias, opiniões. E nós vamos o quê? Interagindo, compartilhando e acrescentando. Porque na troca, nós aprendemos. Nem sempre nós pensamos assim. Porque, né, lá vem o bendito ou o maldito, seja que eu for. Orgulho. A vaidade. De não admitirmos que a nossa opinião, a nossa ideia, nem sempre está correta. E que o outro que troca qualquer tipo de opinião e compartilha conosco qualquer tipo de situação, está correto. Às vezes, lá no fundo de nós sabemos disso. Mas nós não admitimos, nós não admitimos. Onde já se viu? Onde já se viu, não é? Fulano ou ciclano estar correto e eu não. Isso faz com que nós soframos de alguma forma. Isso é um tipo de ignorância? É um tipo, sabe qual é esse tipo de ignorância? É deixar que o orgulho sobressaia a razão. Não é? Então, é a ignorância do não conhecer. Não é ignorância somente da atitude. Porque quando adquirimos a humildade, nós já não agimos assim. Nós vamos parar para pensar. Ou pelo menos, chegar ao outro e dizer, eu vou parar para pensar no que você disse. Nós podemos nem aceitar, assim, de sopetão, de momento. Pode ser, mas nós vamos parar para pensar. E, às vezes, nós até rejeitamos a ideia, a opinião, ou seja lá o que for do outro, mas, no fundo de nós ficamos pensando. Nós ficamos. E que bom que isso acontece.
certeza. Que bom. Porque é um momento, é a oportunidade de refletirmos para tomar determinadas decisões que irá nos favorecer. Porque é essa mescla, essa adaptação, essa junção de ideias, pensamentos, opiniões diferentes que faz com que nós possamos mudar o nosso íntimo também. Jesus, uma das ideias, das razões de Jesus, de nos colocar sempre à prova, era para que pudéssemos conviver em sociedade. Né? Jesus ele foi aquele líder social, tanto que ele convivia com todos. E essa é uma das lições que ele nos deixou, é a convivência. A convivência é uma escola. É extraordinariamente conhecedora de mexer na ferida de cada um de nós. Quando nós temos lá, e temos, né, os nossos convívios familiares, sociais, círculos de amizade, e o círculo profissional, então, nem se fala, né? Porque lá tem de tudo. O bonzinho sempre somos nós, lógico, né? Porque o outro tem 1000 defeitos. Meu Deus, é impressionante. É impressionante. Chefe, então, nem se fala. Né? Vamos vibrar para todos os chefes, né, gente? Todo dia, não é? Porque não é fácil a carga de vibração que todo e qualquer líder enfrenta. Não é fácil. Não é fácil. Nós sabemos, nós não paramos nunca para pensar se ele tem razão, mas ele é chefe. Então não tem razão. Né? Ele sempre quer ver o subordinado mal. Gente, isso é um tanto cultural. Né? Porque nós carregamos em nossa trajetória, como espíritos de encarnações em encarnações, de cultura para cultura, né? Em tanto tempo de estrada aí que nós temos, né? Somos espíritos milenares. Então, conta a história que os líderes, seja de que setor que fosse, líder até familiar, o líder, ele tinha que impor, às vezes até pela agressão. Era a voz de comando para que fosse obedecido. Não é? Às vezes não era nem a questão de ser ruim ou ser violento, mas é que não havia outra forma de entendimento. Vamos supor lá, 10.000 anos, jogando longe mesmo, 10.000 anos antes de Cristo. Será que nós nos entendíamos por diálogo? De forma alguma. Que diálogo? Que diálogo? Não tinha isso. Né? Então, isso é cultural. Ficou aquela tarja, né? Aquela questão de o chefe, o líder, ele manda e ele quer mesmo que você obedeça, seja por bem ou por mal. Isso se constituiu e ficou em nós. É algo que nós temos que desvincular e parar para pensar e olhar aquela criatura como um ser humano. Por uma razão muito lógica que hoje nós conhecemos. Os papéis podem se inverter. E eles se invertem. Assim como o espírito não tem sexo, hoje viemos mulheres, amanhã homens, as posições sociais também se invertem. Também se invertem. E temos que estar preparados para todas elas. Isso faz parte do quê? Do progresso, da experiência que nós temos que passar. Porque nós não podemos dizer que conhecemos isso ou aquilo sem passar pela experiência. Quando alguém chega até nós, nos relatando algo, vocês já repararam isso? A pessoa está nos relatando um fato, um acontecimento com ela. Principalmente quando é algo um tanto doloroso, nós temos, assim, de impulso, né, aquela frase que está na ponta da língua, nós dizemos assim, aí eu imagino. Não, nós que imagina? Imaginamos, mas nem metade do que nós ouvimos de outro nós imaginamos. Não é bem assim. Cada um tem suas experiências. A não ser que nós imaginemos mesmo, que seja verdade. Aquela coisa, eu já passei por isso. Mesmo assim, nós temos que ter cuidado. Porque quando passamos pela mesma situação que nos está sendo relatada, é individual, calma. Vamos ver
até que ponto nós podemos dar uma opinião, uma sugestão, porque o outro é o outro. Né? E para que ele tenha a mesma visão que eu tenho hoje, ele tem que experimentar, passar por determinadas questões dentro do que ele vive hoje, para ele saber. Porque senão fica muito na teoria. Ah, então tem que sofrer? Não, não tem. Não é isso. Às vezes sim. Mas o alerta, o sinal, a opinião, a sugestão, que nos sirva e que sirva para o outro de um motivo para parar para pensar. Isso sim. Porque esse é o objetivo. Parar para pensar no que eu estou ouvindo. Será que é mesmo? Será que vai dar certo dessa forma? Não é? Mas também tem aquele impulso, tanto do outro, para quem nós sugerimos algo, ou nós, quando ouvimos alguma sugestão, nós também temos aquela célebre frase, mas eu sei que não vai dar certo. É muito negativo esse tipo de situação. Porque nós sabemos que quando nós colocamos essa opinião, ou mesmo que seja a força da expressão, não vai dar certo, isso tem uma carga negativa muito grande. Isso nos impede, já é uma trava que é colocada no meio do caminho. Nada é impossível. Não existe isso. Nada é impossível. A única coisa que é impossível, dentro da decorrência natural da evolução espiritual, é o retrocesso. Isso é impossível. O espírito não volta. Poxa, mas aquela criatura, de repente, olha, não sei, ela era tão boa, como ela ficou ruim? Não, ela não teve a oportunidade de mostrar o lado negativo dela. A partir do momento que ela tem, ela mostra. Então, não é um retrocesso. É que nós somos oportunistas. Nós somos. Nós nos resguardamos para manifestar qualquer atitude, qualquer pensamento ou qualquer palavra menos feliz na hora em que surge a oportunidade. Isso está correto? É comum, mas não está correto. Porque a partir do momento que nós vamos adquirindo conhecimento, quando isso acontece, sabe, aquela palavra que não quer calar, a atitude que você quer voar, né, em cima do outro, que nós possamos respirar fundo, parar para pensar e dizer, não está certo. Ah, mas isso vai me fazer mal. Depende. Depende de como nós digerimos isso. Se nós digerirmos com o pensamento voltado ao que é correto, isso é, a Deus, ao Evangelho, à moralidade, né? E formos digerindo de forma que, não, isto pode ser difícil de engolir, pode ser amargo, pode ser azedo, mas é o que vai me fazer bem. Do que aquela atitude impulsiva, explosiva de momento, que a consequência vai ser uma tragédia. Nós já não estamos mais no ponto de agirmos dessa forma. Isso categoricamente nós podemos afirmar. Não há mais justificativa para esse tipo de atitude. Ah, mas eu fiz. Tudo bem, então vamos rever isso. Vamos rever essa questão. Vamos rever, vamos pedir ao Pai uma oportunidade para que eu possa agir de forma diferente. Dentro de uma situação parecida, eu vou agir diferente. É um compromisso. Eu me comprometo. Isso faz parte da jornada evolutiva. Porque senão nós não crescemos. Não, eu vou agir diferente, eu tenho que agir diferente. Podemos ter certeza absoluta que a oportunidade virá. Ah, e não demora. Ela não demora. Se não for no minuto seguinte, é no dia seguinte, no mais tardar. Ela vai chegar. E aí? Não é? E aí? E se nós não agirmos como nós nos comprometemos, é uma dor tão grande. Porque não há dor maior do que aquela quando nós não assumimos os compromissos íntimos, aqueles que nós fazemos conosco. Né? Por isso que nós costumamos dizer assim, o compromisso com o travesseiro, ele é o mais doloroso. Ele é o mais doloroso. Não é? Porque enquanto nós nos comprometemos com outro, a questão é verbal. Nós podemos nunca mais nem querer ver o outro para ele não nos cobrar.
Mais ou menos isso. Mas quando é com a nossa consciência, com o nosso íntimo, podemos dizer até que aí o bicho pega. Aí pega. E é o que é mais natural. É o mais correto, porque é o mais verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Palavras, muitas vezes são só palavras. Mas os nossos atos e compromissos íntimos, eles são verdadeiros. Esses é que nós temos que ficar atentos para saber se serão ou não cumpridos. Para que possamos terminar a palestra de hoje, eu vou ler somente uma parte do texto que diz assim: vacilação é sintoma de fraqueza moral. Vacilação, não indecisão. Tanto quanto desânimo é sinal de doença. Olha a comparação feita por André Luiz. Certeza no bem denuncia felicidade real. E confiança de hoje indica serenidade futura. Progresso é fruto da nossa escolha. Então, quando ele diz vacilação, eu fiquei chocada, assim, a princípio. Nossa, né, porque às vezes a gente vacila. Nós estamos indecisos, vacilantes. Mas ele se refere a conhecimento moral. Nós estamos, às vezes, vacilantes porque nós não temos conhecimento completo, total, de alguma questão moral que vai fazer nós tomarmos a decisão certa. É essa a questão. É aí que nós vacilamos. E não a vacilação na questão da fraqueza moral. Fraqueza no sentido de que, nossa, eu estou lá embaixo. Não, não é isso. É sinal de que ainda não conhecemos a atitude correta em relação a determinada questão. Aí nós vacilamos. Mas qual é a nossa obrigação? Está aqui, ó. Progresso é fruto de escolha. É irmos em busca do conhecimento. Isso é a nossa escolha. Isso é escolha. Eu ir em busca do que é correto, para que eu possa saber como agir e não vacilar. Que Jesus esteja conosco. Agora o momento para a gente, né, esclarecer nossas dúvidas. Eu queria complementar alguma coisa dentro do tema, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, colocar? Não? Não tem pergunta também, né, eu acho. Ninguém se decidiu a fazer uma pergunta? Eu acho que foi tão esclarecedor, né? Que falou de tantos pontos nossos, né? Que a gente fica pensando. Eu estou pensando, tá, Raquel? Você está pensando? Estou pensando. É esse o objetivo. O objetivo é esse, pensar. Porque são tantas questões que a gente fica pensando. Só um comentário que eu li Claro. em algum lugar espírita, em algum livro que eu não lembro, que eu não sou boa de dados, que o ser humano ele precisa entender que ele é responsável por tudo que acontece com ele, né? Então, acho que é mais ou menos tudo isso que você falou. Então, a partir do momento que a gente tiver consciência de que as nossas ações, não só as ações, nossos pensamentos, a nossa energia, é nosso, a mudança é nossa, não está na mão de ninguém, está dentro de nós mesmos. A gente vai poder ser mais feliz, progredir, eu acho que está dentro da gente. É isso mesmo. A Júlia me fez lembrar o espírito Hamed. Hamed, ele é o autor espiritual de vários livros do Francisco do Espírito Santo Neto, de quem eu sou fã assim, incondicional. E ele diz algo que é muito sucinto, sabe, Júlia? Vai bem de acordo com o que você fala. Ele fala assim, sabe quando tudo isso vai mudar? Quando nós vamos passar a ter a felicidade plena e sabermos fazer as nossas escolhas de forma correta? Quando nós nos enxergarmos como espíritos. Que nós não temos essa visão. Nós não temos, por incrível que pareça. Nós vivemos como espíritos materializados, encarnados. Isso é uma realidade de momento. Mas para determinadas questões, 80% dela, nós temos que pensar como espíritos. Tudo muda. A visão é outra. A visão é outra. Nós vamos perder aquele limite da visão.
Porque o espírito encarnado, ele tem um limite, ele tem um tempo cronológico de vida. Então, esse é o limite, só esse. Porque no que se refere a questões íntimas, não tem limite. Só que nós não enxergamos assim. Nós sempre colocamos até quando, né? Quando... Não tem isso. Não tem. Até que dia? Nós vamos colocando datas, limites, não é? Isso é bom para determinações e escolhas que nós temos que fazer aqui, nessa vida. Agora, em questões espirituais, não. Né? Porque muitas pessoas ainda pensam assim, eu não vou estudar mais porque é tarde, eu já estou com uma certa idade. Mas você é um espírito, não? O que você aprender, você vai levar para sempre com você. Mas que bom que você, no finzinho da vida cronológica, você ainda tem esse pique. Você vai levar com você. Isso é extraordinário, esse tipo de pensamento. Isso já é uma desvinculação, é um desprendimento, é um desapego, é uma visão além. Mas não nós é mais uma limitação. Né? Não é uma limitação. Não Exato. tem limite, né, para o conhecimento, da Não. data cronológica. Exato. E o que é mais importante, é uma decisão, né? Mais alguém? Mais alguém gostaria? Não. Então nós vamos levar para casa, né, os nossos... Pode pensar, não tem problema. A gente vai continuar. Série de decisões, né? A começar de agora, porque nós temos que decidir o tempo todo. Gente, um bom domingo para todos, uma boa semana, que nós possamos, a partir desse texto, eu não estou me excluindo, não, muito pelo contrário, esse texto veio bem a calhar também, para mim, que estou aqui. Vamos, talvez, mudar algo na nossa atitude durante a semana que irá nos favorecer. Lembrando sempre que as decisões são nossas, as escolhas são nossas. Não é? E com isso nós vamos evoluindo, aprendendo e atingirmos aquele objetivo divino. Que Deus abençoe a todos nós. Então, agora chegou o nosso momento, né? Nós fomos esclarecidos, fizemos, o texto nos fez refletir, e que agora possamos nós fazer a nossa parte, que é doar aquilo que nós temos de melhor. E pensando nessas doações, nós vamos então, em pensamento, em forma de energia, nós vamos levando essas vibrações de paz, de tranquilidade, e pensando no nosso planeta, envolvendo ele com muito amor, com carinho, para que se faça momentos, para que se faça a paz, para que haja entendimento entre os governantes, entre as nações, para que não haja discriminações, violências. E isso nós podemos colaborar, pensando sempre, lembrando sempre, para que haja diálogos, para que haja entendimento. Nós podemos emitir sempre que possível esses pensamentos de energias positivas, envolvendo também, mais perto, todos os nossos irmãos ainda que se encontram em fases diferentes, que são os menos favorecidos, que ainda estão nas ruas, ou que estão nos presídios, não é? Que possam, nesses momentos de reclusão, a gente não entende ainda por que ainda acontece, mas sem julgamentos, mas que a gente possa dedicar o nosso amor, a nossa fraternidade, da maneira que a gente entende. Se cada um fizer um pouquinho, todas essas energias são recolhidas e são levadas a eles. Pedimos também vibrações por todas as pessoas que estão doentes, que os médicos da espiritualidade, junto com os médicos aqui da Terra, possa levar o remédio necessário a cada um, envolvendo a família, em paz e harmonia, e acreditando sempre na cura e na melhora. Nós agradecemos, Pai, por esta oportunidade maravilhosa, agradecendo aos nossos amigos que prepararam esse ambiente, para que estivéssemos hoje aqui juntos, nós que precisávamos ouvir essa palestra, e que possamos, durante a nossa semana, tomar as nossas decisões de uma maneira mais clara, não é? Que possamos refletir antes, para não fazer no impulso. E que possamos voltar para casa em paz e que possamos estar juntos na próxima semana.
Que assim seja. Graças a Deus.